Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Então vamos aí para mais uma aula de Sociologia e o tema da aula de hoje é estratificação e desigualdades sociais. Para a gente poder começar a falar sobre esse tema, eu quero começar com uma música que é do Rael, chamado Diferenças. Eu vou trabalhar tanto com a letra quanto com o clipe, então eu vou tentar projetar para vocês aqui, espero que dê certo. Era 6 da manhã, eu peguei o busão. Depois de esperar, bem naquele padrão, sem lugar pra sentar, nem apoio de mão. Poucos falam um A, muitos reclamação. De costume eu vou, meto o fone de ouvindo e partindo 2 horas pra chegar no destino. Na Praça da Sé, com centavos que sobrou, senhor, por favor, um mini café. É hora de entrar, bater o cartão. E aí, como tá? Bom dia, patrão. 10 minutos atrasado, ele nem me responde porque mora do lado. O problema é meu que moro longe, irmão. Isso é pouco pra mim, tu. Tenho que trampar pra pagar minha facu. Os livros são caros, o meu tempo é raro. Se não me estudar, tamo mó preju. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Pra uns é mó sofrimento, pra outros fácil demais. Às 18 eu saio do trampo, vou a milhão, embarco no metrô, pego mais um busão. A milhão só minha mente porque mó lentidão. Quer horário de pique, só motos que transitam. Mas chegando no ponto corri, fui, dei o gás. Já perdi muitas aulas no mês, não posso mais. Mas fui surpreendido, ó só, irmão vai vendo. Os polícia me parou porque tava correndo. E demorou, sendo humilhante, até provar pros bicos que eu era estudante. Chegando lá, na faculdade é tu se preparar pra lidar com outra realidade. É você ver, os pais falar pro você que acordou às 3 da tarde porque foi no rolê, que gastou mais de 1000 conto pra fumar e beber, que eu devia ter colado e que mosquei de perder. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Pra uns é mó sofrimento, pra outros fácil demais. Eu chego sempre cansado, ele todo empolgado, eu meio estressado, ele muito engraçado. Na corrida da vida ele já vai disparado e eu tô lá atrasado com os braços atados. Eu não invejo não, mas quem dera eu tá ligado. Nascer no berço de ouro e que eu quisesse comprado, e ele nem é culpado de com dinheiro nascer. Complicado pra nós, difícil por não ter. Mas firmão, vou seguindo na caminhada. Uns tem, outros não tem, então cada um cada e a escada tem vários degraus pra subir, complicada, mas eu sei que vou conseguir. Vou nessa aí, tenho que estudar. Ele diz que não fiz quem é um bar, eu disse isso mesmo, então pode ir pá. Preciso correr, um dia chego lá. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Pra uns é mó sofrimento, pra outros fácil demais. É isso mesmo, parceiro, alguns tem, outros não tem, mas quem tem dinheiro, tem dinheiro.
Então, eu espero que vocês tenham conseguido ouvir aí, que tenha dado certo, né? Então, essa é uma música do Rael, chamada Diferenças, né? E, bom, queria dizer algumas coisas em geral sobre o clipe, né? Então, o clipe, ele tem bem a ver com aquilo que a gente tem como proposta para a aula de hoje. É trabalhar com diferentes segmentos da sociedade, né? Que é o que a gente considera como estratificação, né? Então, o tema da aula de hoje é estratificação e desigualdades sociais. E o termo estratificação significa isso. São as camadas que compõem essa sociedade, compõem as sociedades, todas as sociedades são formadas por camadas e grupos sociais, né? E a música vai tratar sobre isso, né? Então, apesar de ser uma perspectiva, de tratar uma perspectiva individual, então é uma pessoa narrando o cotidiano dela, né? O clipe mostra o cotidiano de uma pessoa, né? E a letra toda vai falando, né? Na visão de um indivíduo, né? O que a música retrata não e o clipe também, né? Não é a experiência individual, né? A gente consegue pensar a partir, né, dessa música que há uma experiência coletiva, há uma experiência de grupos sociais ali sendo colocados, né? E ao contrário do que o título expressa, né? Então, o título da música é Diferenças, né? O refrão vai falando, são diferenças sociais. O que a música retrata, assim como o clipe, são desigualdades sociais. Então, é uma sociedade que se estrutura em grupos diferentes, né? É possível perceber no clipe esses grupos diferentes, né? Então você tem aqueles que estão pegando o ônibus, as meninas que estão dentro do carro, ou o cara que passa no carro. Então são grupos diferentes que estão sendo retratados ali, que são diferentes, mas mais do que isso, né? Eles não são apenas diferentes. Dentro de uma sociedade, eles estão em níveis hierárquicos distintos. O que significa isso? Significa que são grupos distintos, diferentes, mas que eles acessam a benefícios, acessam a direitos de formas desigual dentro de uma sociedade, tá? Então, entendam que diferença e desigualdade são coisas, são conceitos diferentes, né? A gente pode falar de coisas diferentes, por exemplo, cores de uma paleta, né? Então, o rosa, o amarelo, o verde são diferentes, né? Mas hierarquicamente eles têm o mesmo valor, né? São cores dentro de uma paleta. Quando a gente fala de desigualdade, né? Então quando a gente está falando de diferenças de grupos dentro de uma sociedade, a gente está trabalhando com valores que são atribuídos e com acesso a direitos diferentes, né? Por isso, há uma desigualdade entre essas camadas. E é isso que a gente vai chamar de uma estratificação. São estratos sociais que se colocam de forma hierárquica e diferente e desigual. Tá? E a música ela vai tratar um pouco sobre isso. Então, trouxe alguns trechos para a gente pensar um pouco, né? De que sociedade o Rael tá falando, que elementos ele tá trazendo aí pra gente pensar esses elementos de estratificação e desigualdade. Aí trouxe alguns trechos pra gente pensar sobre, né? O primeiro deles é esse aí. É hora de entrar, bater o cartão. E aí, como tá? Bom dia, patrão. 10 minutos atrasado, ele nem responde, porque mora do lado, problema meu que moro longe. Então, para começar aí, o Rael tá dizendo que as camadas sociais, né, a divisão de camadas sociais está associada ao trabalho, né? Está associada a uma visão de classes sociais associada ao sistema produtivo. Então, há aqueles que são o patrão, né, que moram perto do trabalho, né, que conseguem morar em lugares privilegiados, e há outro grupo que é o grupo do trabalhador, representado inclusive pelos personagens que estão ali dentro do ônibus, né, que precisam estar na labuta, diferentemente do outro grupo social, como o grupo das meninas do carro, que enquanto tá o personagem pegando o ônibus, indo para trabalhar, estão as meninas bebendo e fumando em pleno dia, tirando selfie, etc. Né? Então, para começo de conversa, o Rael tem uma concepção, traz aí, né, uma perspectiva de que essas camadas da sociedade estão relacionadas a condições produtivas, né? Aqueles que trabalham e aqueles que são donos de meios de produção ou donos da empresa, que recebem, né, tem esse cargo de chefia. E aí ele continua dizendo o seguinte: firmão, isso é pouco pra mim, Tru. Tenho que trampar pra pagar minha facu. Os livros são caros, o meu tempo é raro. Se não estudar, Tru toma mó preju.
e às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não querem nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gazando e tirando lazer. Então, segundo Rael, dentro dessa estrutura social de grupos que estão em escalas diferentes do sistema produtivo, você tem aqueles que estão lutando, que estão trabalhando, que estão passando por dificuldades, e aqueles que estão ali gozando a sociedade, né, no sentido de ter o lazer e desfrutando das benesses, né? Então, a partir dessa música, a gente já consegue pensar o que é essa estratificação, né? Que elementos estão envolvidos dentro de uma estratificação social, pensando no caso brasileiro, né? Então, a gente está pensando numa sociedade que é dividida em camadas hierárquicas, né? Que está ligado à temática do trabalho, está ligado às condições de trabalho dessas pessoas, né? E que nitidamente mostra grupos que têm acesso às coisas de uma forma diferente, né? Tem aquele trecho que ele vai falar, né? Então, até coloquei aí. Chegando lá na facul, tu se preparar para lidar com outra realidade, né? Então, ele se coloca, né? Aquele que tá, o eu lírico da música, se coloca num lugar, e aqueles que estão na faculdade estão em outra realidade, como se a faculdade pertencesse a um outro grupo e não a ele, mostrando aí que a construção de uma hierarquia dentro da nossa sociedade está baseada em acessos mínimos a coisas, né, que deveriam ser direito de todos, como a educação, né? Então ele coloca que ali é uma outra realidade. Você vê os boys falando pra você que acordou às 3 da tarde porque foi no rolê e gastou mais de 1.000 conto pra fumar e beber, que eu devia ter colado e que mosquei de perder, né? Então ele se coloca que ele está num espaço diferente, então há grupos que não têm acesso a todos esses espaços e que não curtem a vida, não têm acesso aos benefícios do lazer como os outros têm, né? E isso está necessariamente ligado, segundo a perspectiva do Rael, ao dinheiro, né? Então aqueles caras da faculdade, eles têm 1.000 conto para gastar em bebida, enquanto ele não tem, né? Eu chego sempre cansado, ele todo empolgado. Eu meio estressado, ele meio engraçado. Na corrida da vida, ele já vai disparado. E eu tô lá atrasado, com os braços atados. Então, mais um aspecto para a gente pensar a partir dessa música, elementos ligados a essa estratificação social, né? Que essa estratificação, essas diferenças que ele trata, que são desigualdades, não são naturais, né? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente tentar também, a partir dessa música, entender e desnaturalizar essas diferenças e essas desigualdades que estão na nossa sociedade, né? Que estão ligadas ao mundo do trabalho, que estão ligadas ao não acesso a determinadas questões sociais ou direitos sociais, como a educação e ao lazer, né? E que amarra determinados grupos sociais, né? De forma com que alguns grupos eles tenham um acesso muito mais rápido, muito mais fácil a determinadas coisas do que outros, né? Então, como ele já diz, há uma corrida e não se inicia essa corrida em pé de igualdade, né? Os grupos sociais, eles não iniciam a vida tendo as mesmas condições e as mesmas oportunidades, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E no mundo capitalista, isso está, sim, diretamente ligado ao acesso ao dinheiro. Como finaliza aí o último trecho que eu coloquei da música para vocês, mas quem tem dinheiro, né? Então, Rael traz um elemento que a gente vai trabalhar um pouco na aula de hoje, é como essa estruturação social e as desigualdades do mundo do capitalismo estão associados ao dinheiro, mas não se limitam apenas ao dinheiro. A gente vai ver que existem outros elementos que tratam, né, que ajudam a gente a perceber essa estratificação e as desigualdades, né? Apesar de não tratar especificamente na música, o clipe nos permite pensar além desses aspectos mencionados, que não há uma desigualdade. O que a gente tem são desigualdades, no plural, porque são vários tipos de desigualdade. Você tem uma desigualdade econômica, né, que é mencionado na música, que aparece no clipe, né? Então, um grupo tá de carro, outro grupo tá no ônibus, um grupo tem dinheiro para gastar na festa, outro grupo não tem, né? Então, há diferenças raciais, né? Então, o personagem principal, né, e o Rael são homens negros, né, em detrimento das meninas brancas que estão no carro. Apesar do vídeo e da música não falar sobre isso, há desigualdade de gênero, há desigualdade de orientação sexual. Então, quando a gente fala
em sociedade e desigualdades, a gente tem que pensar que existem vários tipos de desigualdade e normalmente elas se relacionam, elas estão imbricadas, né? Assim como tem hoje em dia, né, a gente em época de pandemia, ensino remoto, né, desigualdades digitais que afetam principalmente os jovens, as crianças que estão aí nesse tempo de ensino remoto, ou não estão em ensino remoto, demonstrando que essas desigualdades elas se entrelaçam, né? Então é a partir dessa música, né, e eu vou retomar alguns aspectos dela ao longo da aula, é que eu quero que a gente pense esses dois conceitos da aula, que é a estratificação e as desigualdades. Para a gente pensar sobre desigualdades sociais, né, em geral, a gente precisa entender três aspectos, né? Primeiro deles está aí central é que toda sociedade, toda ela é dividida em estratos sociais, ela é dividida em camadas sociais. Né? Cada sociedade, em cada época, em cada lugar, vai ter essa divisão de alguma forma, tá? E essas divisões, elas são hierárquicas, né? Então, há grupos que vão ter acesso a mais direitos, vão ter grupos que vão ter a posse do poder, seja um poder político, econômico, religioso, e há grupos que não, tá? Então, toda a sociedade ela é formada por esses estratos, essas camadas sociais. Mas, Amanda, como que uma sociedade ela tem essas camadas estabelecidas? Como que surgem essas camadas? Como que surge essa hierarquia que faz com que uma camada tenha tenha privilégios ou tenha direitos e outra não? Para a gente entender como essas camadas são organizadas, é preciso a gente entender como cada sociedade ela tem a sua estrutura organizada, né? Então, cada sociedade se estrutura de uma forma, e é essa estrutura que vai dizer a tônica, que vai dizer como que essas camadas vão ser divididas e o porquê elas vão ser divididas dessa forma. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem uma sociedade historicamente fundada no trabalho escravo, né? Então, o que leva a gente ter uma estratificação social em que a população afrodescendente, ela tá em estratos inferiores, porque você teve, além do trabalho escravo, você não teve políticas, né, de inserção, políticas de eliminar a exclusão social. Então, é uma característica estrutural da nossa sociedade, então uma sociedade capitalista fundada no trabalho escravo, que não conseguiu romper com características da escravidão, com elementos sociais da escravidão ao longo dos anos. Então, isso marca a nossa estratificação social. Outro aspecto é o patrimonialismo. O que é patrimonialismo? É uma tendência não, um tipo de dominação política, diria Weber, em que os grupos que estão no poder, eles agem em benefício próprio. Não há uma separação entre o bem público e o bem privado, né? Isso é uma tradição histórica do Brasil, de que a política, muitas vezes, ela é pensada para benefício próprio. Ela não é pensada, e quando eu falo benefício próprio, não necessariamente é do indivíduo que está governando, mas dos grupos que estão ali no governo, para favorecimentos pessoais e não necessariamente em luta de um bem público. Tá? Esse tipo de característica, né, que a gente chama de patrimonial, em cidade pequena isso é muito comum, né? A família do meu pai é de uma família de uma cidade muito pequena, que durante muito tempo esse tipo de política era muito comum, patrimonialismo, né? Que era isso, as pessoas iam na prefeitura pedir favores. E achavam favores pessoais, né? Eu preciso de tijolo para construir minha casa. E não para exigir uma política pública. Não para dizer, olha, a gente precisa de uma política de oferecimento de material de construção para as pessoas carentes. Não, era pedidos individuais, para benefício individual. E se achava aquilo normal. E quando o candidato, o prefeito, vereador, não cedia isso, falava, não, a gente não pode dar esse benefício individual para você, as pessoas se indignavam. Né? Então, há resquícios desse patrimonialismo no Brasil até hoje e que interferem diretamente na estrutura da sociedade e nos grupos que vão aí alcançar poder, se manter no poder e se manter dentro dos privilégios, né? Além disso, a gente tem uma estrutura patriarcal, significa que desde ali do período colonial, né, e depois com o sistema republicano, a gente tem a figura do chefe de família, do homem branco, como aquele que lidera as organizações, as instituições familiares, religiosas, políticas, e isso é uma marca da nossa estratificação, em que as mulheres ainda continuam a ser vistas e a ser colocadas em categorias, em grupos sociais, né, então mesmo dentro de uma classe econômica
que às vezes está no topo de uma pirâmide social, as mulheres ainda estão ali na parte de baixo dessa camada, né? Então, para a gente entender toda e qualquer sociedade, entender como que ela se estratifica, como que as camadas delas são organizadas, a gente precisa entender essa estrutura, né? Então, essa origem histórica, né, que a gente tem no Brasil, de trabalho escravo, patrimonialismo e patriarcalismo, levam a aspectos marcantes da nossa estratificação social, né, e de como os grupos eles vão ser colocados e alocados aí. Para a gente entender desigualdade e estratificação, a gente precisa também pensar no conceito de mobilidade. Então, o que é isso? É a possibilidade de um indivíduo, né, ou de grupos, né, mudarem dentro da hierarquia. Então, há uma hierarquia. É possível que esses grupos passem de um nível a outro, né? Como isso funciona? E a gente vai ver que há determinadas organizações, há determinadas estratificações que essa mobilidade não existe nenhuma possibilidade dessa mobilidade acontecer, e há outras formas de estratificação em que há uma possibilidade, mesmo que seja teórica, para isso, né? Então, para a gente entender, são esses três termos, são esses três elementos que a gente vai buscar trabalhar para pensar estrutura social e desigualdades. Existem diversas formas de uma sociedade ser estratificada e de ser organizada, né? Então, a gente tem aula de história aí desde o primeiro ano, né? Sempre aparece aquelas pirâmides sociais, né? Que mostram lá no topo a camada privilegiada, aquele grupo social que detém poder, e aí vai descendo até aquela base que sempre é larga, né? De pessoas que estão desprovidas de direitos, normalmente são trabalhadores, que são explorados, né? Então é muito comum nas aulas de história isso aparecer porque historicamente as sociedades elas se organizam dessa forma, né, de uma forma hierárquica, e isso ajuda a gente a compreender as relações que são estabelecidas ali, as formas econômicas, como se desenvolvem, etc, né? Mas essa estratificação, né, ela pode ocorrer de diversas formas, né? Diversos elementos estruturais podem intervir. Então eu vou trabalhar com 3 tipos hoje de estratificação social: as castas, os estamentos e as classes sociais, né? Então a música que a gente ouviu do Rael, ela faz uma referência direta à estratificação por meio de classes sociais, e vocês vão ver qual que é a diferença entre elas, né? As castas é um sistema que predominou até 1950 na Índia. Outras sociedades já tiveram sistemas de castas, como no caso do Japão, mas a Índia marcou durante muito tempo porque ela foi reconhecida enquanto sistema de classificação, de organização de grupos, vigente durante até a década de 1950, e até hoje há um reconhecimento cultural. Ela não é mais juridicamente aceita, mas há um reconhecimento cultural, né, de que aqueles grupos permanecem daquela forma, né? Acho que ficou bem pequenininho aí, não dá para vocês verem na imagem. Mas a sociedade indiana, a sociedade de castas, né, ela é dividida em grupos. No caso do indiano, ele é fundado num mito religioso, né, que esse mito religioso vai dizer que determinados grupos de pessoas estão associadas a determinadas características. Então você tem os brahmas, que estão relacionados à cabeça, né, que é aqueles que pensam, é a casta dos sacerdotes, até você chegar nos párias, que são aqueles que estão abaixo dos pés, ou seja, que não pertencem a nenhum tipo de estratificação social, né? Então, como funciona esse sistema de castas, né? São grupos que são fechados em si, há uma identificação econômica, religiosa e de ocupação entre eles, né? Então, por exemplo, o grupo dos brahmas, que estão ligados a uma casta considerada de sacerdotes, eles estão envolvidos em determinados tipos de profissão, de ocupação. Eles, então, por isso, eles ocupam determinado espaço na sociedade. E essa profissão e essa posição social, ela é passada hereditariamente. Então, dentro daquele grupo, aquela profissão e aquela atuação social, ela é passada de pai para filho, de pai para mãe, né? São sociedades patriarcais também, então a figura do pai é muito presente. E, em geral, eles se casam entre si, né, e formam aí um grupo fechado e consolidado. Então, cada casta, ela vai estar relacionada
há um tipo de ocupação, há um tipo de atuação na sociedade e elas se fecham em si num sistema que impossibilita que indivíduos de uma casta de fato se integrem a outra casta, ou seja, casamentos são proibidos, relações de amizade, né? E há todo um processo de diferenciação social, né? Seja pelo tipo de vestimenta, seja pelo tipo de alimentação que consome, dialeto, que vão diferenciando esses grupos que são fechados e que são mantidos por uma transmissão hereditária. Então, trouxe aí uma outra imagem da lateral aí, que você vai ver vários indivíduos, cada um deles correspondendo a uma casta, né? Então, a primeira, que é a mulher, é a casta dos Brahmas, que está ligada à religiosidade. Um segundo indivíduo relacionado a uma casta de guerreiros, o terceiro a uma casta de comerciantes e por último a casta de serviçais, né? Então cada casta indiana ela estava associada aí a uma ocupação, a uma função social, não sendo permitido aí com que esses indivíduos se mesclassem, interagissem, sempre havendo elementos de diferenciação social. Mas, Amanda, o que mantém essa sociedade dessa forma, dividida nesses bloquinhos, né, que não se interagem e mais, que são hierarquizados? O grupo dos Brahmas, ele é considerado superior, uma classe relacionada aos sacerdotes, à vida intelectual, enquanto você tem até uma classe que nem pertence à hierarquia, ele é um pária, ela tá ali totalmente fora e ela não tem nenhum tipo de associação nenhuma associação com alguma ocupação, com alguma atuação profissional. São pessoas ali que são normalmente associadas a trabalhos considerados totalmente degradantes, né? Então, há não só grupos fechados e que se caracterizam de determinadas formas, mas um estabelecimento de uma hierarquia entre eles, né? Mas, Amanda, o que garante isso? Na Índia, por exemplo, que mantém o controle social, então toda a sociedade, importante pensar, toda forma de estratificação social, ela é acompanhada de uma forma de controle. Um controle que faz com que as pessoas não contestem, né, e não tentem mudar essa ordem, né? E no caso indiano, o controle se dava pelo hinduísmo. A justificativa para essa divisão de castas estava relacionada a uma justificativa religiosa, a um mito de fundação religioso, e a ideia de que as pessoas elas nasciam naquelas castas pela uma atuação em uma vida pregressa. Então, elas teriam, de certa forma, atuado negativamente em uma vida, né? E aí, quando elas morrem, elas vão nascer em outra, né, numa próxima vida, em uma casta inferior, né, como uma forma de penalidade, uma forma dela aprender. Então, a ideia de que a pessoa ela não pode sair daquela situação, porque é um desígnio que veio de uma vida pregressa e é um desígnio religioso, né? Então, isso mantém esse controle social dentro desses indivíduos. Como eu já disse, as castas indianas elas não são mais aceitas juridicamente. Isso quer dizer que na lei todos os indivíduos indianos são considerados iguais, mas em termos práticos a gente ainda tem uma sociedade em que diferentes pessoas que pertencem tradicionalmente a determinadas famílias, né, que estão associadas a determinadas castas, elas não se misturam às outras, elas têm um status social melhor do que outros, né? Mas enfim, esse é um tipo de estratificação social, que é um sistema de castas, né? Que tem aí numa estrutura religiosa e patriarcal a sua fundamentação. Uma sociedade em que não há possibilidade de mobilidade social, porque o indivíduo nasce numa casta fechada, né? E deve permanecer nela devido a justificativas religiosas. Outra forma de a gente pensar, né, de estratificação social são os estamentos. Então, a gente viu em Idade Média, num período que durou mais de 1000 anos aí da história europeia, né, e até tem uma pirâmide social aí que mostra que durante esse período a sociedade era dividida em estamentos. Então, a gente tem na camada superior o clero e a nobreza, na parte do meio a gente tem camponeses, a gente tem pequenos artesãos, pequenos comerciantes e por baixo os servos, né, que são camponeses que estão presos aí a outros grupos como o grupo dos nobres, né? Então é uma hierarquia, como mostra a pirâmide. E nesse caso em específico da Idade Média, do contexto europeu, a gente tem uma estratificação social que está ligada a dois elementos da estrutura europeia da época. Primeiro, uma sociedade rural fundada na posse da terra. Né? Então, aqueles que detêm terra, detêm propriedades rurais, são aqueles que estão no topo da hierarquia.
por deter isso, por ser uma característica estrutural da sociedade. E junto a isso, é uma sociedade extremamente religiosa, o poder da Igreja Católica ele predominando, o que faz com que os membros da Igreja Católica e o clero se mantenham numa escala de poder ali, um poder espiritual, um poder moral extremamente elevado. A Igreja Católica também, grande proprietária de terras, então se mantém ali dentro daquele topo, daquela estrutura. Enquanto os demais se mantêm em escalas mais baixas, devido a essa própria estrutura, então eles não têm terra. Eles não têm acesso à instituição religiosa, ou seja, não são vistos como representantes diretos de Deus, então eles ficam em estamentos inferiores, né? O que difere, Amanda, estamento de casta, né? No estamento, há uma justificativa religiosa, no caso do estamento da Idade Média, há uma justificativa religiosa e uma justificativa natural, ou seja, é natural aquele servo, aquele camponês ser pobre. É uma naturalização, né, de que aqueles grupos eles devem viver aquilo daquela forma. É natural daquele grupo, é próprio dele. E há uma explicação divina, né, uma ordem de mundo que seria divina, né, que seria imposta por Deus e que as pessoas têm que seguir aquela ordenação. Mas apesar disso, os estamentos eles permitem um pouco mais de mobilidade. Né? Então, por exemplo, era possível que um pequeno comerciante conseguisse entrar dentro de uma instituição religiosa. Provavelmente ele não seria aí um bispo, né? Mas ele conseguiria participar dentro da ordem religiosa. Era possível, então, uma pequena mobilidade, né? De um camponês para um artesão, de um artesão para um comerciante. E na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vê uma ascensão aí da burguesia, dos pequenos comerciantes, dos comerciantes, que passam a ser considerado um estamento superior, né, aí junto com os reis, né. Então, os estamentos é isso, né, tem associada essa estrutura de posse de terra, da religiosidade, mas ela tem um pouquinho mais de mobilidade, mas é uma mobilidade, lembrando assim, muito teórica. Na prática, isso era muito difícil de realizar. E, por fim, a gente tem a ideia das classes sociais, né? Então, como o Rael mencionou na música, são grupos, né, que não são, né? Porque o Rael tá falando ali dessas desigualdades, dessas diferenças. Ele não tá falando de um sistema de castas, ele não tá falando de estamentos. Se vocês notarem bem, as diferenças que são apontadas entre os grupos não têm fundamentação religiosa, né? Não tem algo que justifique isso. Né? Então, a gente tem dentro de um sistema de classes sociais uma igualdade formal. Então, dentro de um sistema que vai surgir aí com a Revolução Francesa, dentro do sistema capitalista, você tem uma igualdade jurídica. Então, todos os indivíduos são iguais perante a lei. Ok, é uma igualdade formal. Mas, na prática, a gente tem aí diferenças e desigualdades, né? Hierarquia entre as pessoas. E é isso que difere as classes sociais de estamentos ou castas. As castas e os estamentos, juridicamente, os indivíduos eram considerados desiguais. Na Idade Média, por exemplo, os indivíduos eram considerados naturalmente desiguais e a ordem jurídica tratava eles naturalmente. Ó, vocês são uma sociedade desigual e beleza, é isso aí, bola pra frente. Na sociedade capitalista, na sociedade a partir da Revolução Francesa, não há um reconhecimento jurídico da desigualdade. Né? Todos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos direitos, mas na prática a gente não vê essa constituição. Dentro de um sistema de classes é difícil, mas é muito mais possível a mobilidade. A mobilidade, ela pode acontecer vertical, tá? Então ela pode acontecer de você, uma pessoa que tá numa classe, se a gente vai falar sobre isso no finalzinho da aula, de classe C, D e E, então uma classe de extrema pobreza, ela passar a uma classe média. É possível uma pessoa que está numa classe A cair para a classe média, perder todo o dinheiro. Então, pensando em termos econômicos, é possível essa mobilidade vertical. Né? Não há nada em termos de lei, em termos de princípios morais que impeça essa mobilidade. Né? A mobilidade horizontal, ela acontece dentro de um mesmo grupo quando, por exemplo, gerações diferentes. Né? Então você tem, por exemplo, gerações novas que têm mais acesso a aparelhos digitais, enquanto pessoas mais velhas de um mesmo grupo social se mantêm sem acesso. Né? Então você consegue aí sair de um núcleo
que não tem acesso para o núcleo que passa a ter acesso. Né? Então, isso é o que a gente chama de horizontal. Continua no mesmo grupo econômico, mas há diferenças de você sair de uma determinada situação desigual e de uma determinada situação sem acesso para uma que tem acesso dentro de um mesmo grupo. Né? Então, dentro das classes sociais, há essa possibilidade, muito teórica também, tá, gente? Mas há uma possibilidade muito maior do que nos estamentos e nas castas, em que as diferenças e as desigualdades eram naturalizadas e elas eram juridicamente reconhecidas, né? Então, quando a gente vai pensar em classe social, 2 grandes sociólogos vão pensar esse conceito pra gente, né? O Marx, que é um cara que vai pensar as classes sociais com uma visão específica no que ele vai chamar de infraestrutura, nos elementos econômicos da vida e nos sistemas de produção capitalista. Então, para o Marx, o sistema de produção capitalista, ele gera desigualdades sociais. Porque você tem aqueles que têm os meios de produção, ou seja, você tem aqueles que têm a indústria, que tem a fábrica, que tem as máquinas, que tem os bens, que tem o carro, e você tem aqueles que não têm. Você tem a força de trabalho, né? O cara que é trabalhador e que não detém nada, que é o que aparece no clipe do Rael, né? As meninas no carro, tendo acesso, tendo os bens, né? E o trabalhador que tá ali no ônibus, que não detém nem o carro, que não detém nada, que só detém sua força de trabalho, né? Na música, o Rael, nas primeiras frases dele com o chefe, né? Ele chega atrasado, então ele não detém nada, ele tem que trabalhar o dia inteiro, enquanto outros setores não têm. Então essa ideia do Marx, ela permeia o clipe do Rael, né, nessa ideia dessa divisão de classes, né, em que uma classe social, que é a classe dos trabalhadores, ela é explorada. Né? Então essa é a visão do Marx, né? Então o Marx ele pensa o seguinte: como que as classes sociais se organizam? Como que essas classes sociais elas se estratificam, né? Elas estão ali, né, organizadas, né? O Marx ele se pergunta como se dá isso? Se dá a partir do lugar que o indivíduo ocupa no processo produtivo. Então, se ele é um trabalhador, se ele é um operário, ele vai estar numa determinada classe social que é explorada, que é aquela que está naquela parte de baixo das pirâmides. E se ele detém os meios de produção, né, se ele é dono dos meios de produção, ele vai estar numa classe social mais elevada, que são aquelas que ficam lá em cima do topo da produção, né? Então, Marx vai pensar essa divisão entre proletários e burguesia. É claro que Marx ele não achava que o mundo se dividia em 2 só, né? Que as pessoas se dividiam em 2 classes. Né? Tinham intermediários, mas os 2 grandes grupos que se formavam eram esses. Que eram grupos que estavam opostos, né? Em lugares opostos do sistema produtivo. Então, Marx ele tem uma visão voltada para a economia, né? Para pensar as classes sociais a partir do viés econômico e do acesso ao dinheiro, acesso ao sistema produtivo. O Weber, ele traz outras coisas. O Weber ele vai falar, não, tá, beleza, tem essa questão econômica, né, no capitalismo que vai dizer, né, a que grupo, né, a pessoa pertence, que vai influenciar nas classes sociais, mas o Weber ele vai falar também, olha, quando a gente vai pensar em classe social, a gente vai pensar nas relações de poder que envolvem essas classes sociais, a gente tem que pensar também que aspectos políticos e sociais, que ele vai chamar de prestígio, também estão envolvendo isso. Né? Então não são só os setores econômicos que vão determinar as classes. O Weber ele vai falar, por exemplo, que a situação que o indivíduo que ele está, que ele chama de situação de mercado, ou seja, a situação em relação às oportunidades de consumo, vamos dizer, o local em que o sujeito está. Então, um exemplo é quando a pessoa ela tem acesso à escolaridade. Ela pode pertencer, pensando economicamente, a uma classe D, pensando em níveis econômicos, se a gente for pensar no Brasil. A partir do momento que ela tem uma escolaridade, ela passa a ter acesso a outros bens de consumo, a outro capital cultural, que façam com que ela também pertença a outro grupo, né? A uma outra camada social. Então, para Weber, não daria para pensar as classes sociais apenas pelo viés econômico. Teria que se entender também esses elementos de acesso a bens culturais. Então, por exemplo, as pessoas que têm acesso a celulares que permitem acesso à internet, etc. Pensando numa organização de grupos sociais, elas estão num grupo, enquanto aqueles que não têm acesso, que não sabem, ou têm acesso, mas não sabem, né, mexer em determinados aparelhos, determinados aplicativos, estão em outro grupo. Então, para Weber, esses acessos culturais,
eles também dizem um pouco sobre essa divisão em classes sociais, né? Então, para Weber, além do conceito da classe social mesmo, existe o que ele vai chamar de grupos de status e os partidos. Então, o que é um grupo de status? São pessoas que têm um status social, e esse status ele pode estar relacionado não apenas a condições financeiras, né? Podem ser pessoas ricas que têm determinados status, pode, mas você pode ser um grupo de pessoas que conseguiram status, por exemplo, pelo acesso à educação, né? Eu vejo muito isso na minha profissão, o quanto professores universitários, eles têm um status de que, olha, são professores universitários, eles formam parte daquele grupo e daquela classe. Mas se a gente for pensar numa tabela econômica, numa pirâmide social econômica, a gente vai ver que esses professores universitários estão muito, muito longe de chegar no topo da hierarquia social. Então, se a gente for pensar em classe social, esses professores universitários, pensando em classe social em termos do Marx, por exemplo, esses professores universitários estariam ali na classe média. Se a gente for pensar no Weber, ele vai falar, não, pera lá, esses professores eles têm um outro status. Então, a gente não necessariamente pode colocar eles ali como medianos, porque eles recebem outro status, né? A gente tem uma série de profissões nossas que tem esse status, né? O grupo dos médicos, o grupo dos engenheiros, que vão ali, segundo Weber, colocar aqueles grupos numa determinada organização, numa determinada classe, né? E aí, o que ele vai chamar também de partidos, não necessariamente é partido político, mas são grupos que se organizam na defesa dos seus interesses. Por exemplo, quando a gente vai pegar o nosso Senado, né, nossos políticos, não sei se vocês já ouviram falar, mas há aquela divisão de que tem o grupo do boi, o grupo da bala e o grupo da Bíblia. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O que significa isso, né? O grupo da bala, o grupo do boi e o grupo da Bíblia. São grupos que estão dentro do cenário político. Eles não formam partidos políticos, eles podem ser vários membros de partidos políticos diferentes que se reúnem, mas eles defendem os mesmos interesses, né? Por exemplo, o grupo do boi são aqueles políticos que estão defendendo aí o agronegócio, a grande propriedade de terras, a concentração de renda na mão dessas pessoas. O grupo da bala, aquele que defende a força policial nas ruas, o poder maior para o exército. E o grupo da Bíblia, que é uma bancada religiosa que preza aí pela inserção de preceitos morais e religiosos dentro da política e que defende, né, interesses que estão ligados a essa moral religiosa. Então, para o Weber, o que ele vai falar? Que a gente precisa pensar, né, para além da hierarquia, né, econômica que o Marx estava pensando, o Weber vai falar, olha, a gente tem que entender que dentro da sociedade existem outros grupos, né? Esses grupos se subdividem. Então, dentro do grupo dos políticos que já estão numa hierarquia econômica mais alta, a gente tem outros grupos, que é o que o Weber vai chamar de partidos, que são grupos que se juntam para defender seus próprios interesses e que, portanto, têm em determinados governos, né, determinadas situações, um poder político maior. Não necessariamente tem poder econômico, mas ele tem poder político maior. Né? Então, o que eu acho interessante do Weber é que ele traz elementos para a gente pensar classe social e grupos sociais e estratificação social para além só dessa divisão econômica. De pensar que para além, que junto a essa divisão econômica que o Marx propõe, há também elementos ligados ao status dos indivíduos na sociedade, aos partidos e às defesas individuais, que há outros elementos que ajudam a gente pensar essa estratificação dentro da nossa sociedade. Né? Então, como mostra lá o Rael e outros, vamos dizer, em outras músicas, a importância que vem sendo adquirida pela educação, não só como forma de conseguir uma mobilidade, mas também para se adquirir um status social. E aí eu trouxe, né, vou trabalhar com dois elementos, né, para a gente pensar, né, então, dentro dessa estratificação social, dentro dessas desigualdades que se instauram, né, devido a essa organização das camadas, a gente tem a marca da nossa sociedade, que é a desigualdade na distribuição de renda, que é bem o que o Marx tem pensado, né, que o Marx trouxe, né, que essas camadas sociais elas estão divididas conforme a sua inserção no setor produtivo e conforme a renda que elas recebem, né? Então, para vocês entenderem, normalmente fala de classes sociais no Brasil, se fala em classe A, em classe B, C, D, E, isso está ligado ao valor que as pessoas recebem por mês, né? Então, na classe E, eu acho que ficou bem pequenininho aí para vocês verem. Vou tentar dar uma ampliada aqui.
vamos ver se dá certo. A classe E é de extrema pobreza, que são pessoas que recebem por mês de 0 a 150 reais. Apesar, né, se a gente for olhar, né, então, os pobres são aqueles que recebem de 150 a 300. Se a gente for olhar lá para a classe média, né, média, classe média, são pessoas que recebem de 800 a 1.500 reais. Para vocês terem uma ideia, né, e essa é uma estratificação, né, que eu trouxe para vocês, brasileira, de 2020. Então, a gente tem aí cerca de... Então, são 80 milhões na classe C, que são pessoas que ganham até R$ 1.500. E a gente tem 50 milhões na classe D e E. Então, a gente tem aí 130 milhões de pessoas no Brasil que vivem com menos de R$ 1.500 por mês. O que é um valor, pensando no preço da gasolina, no preço dos produtos, assim, muito baixo para sobrevivência, né? E esse valor normalmente se considera por família, né? Então, a família recebe isso, né? Então, a gente tem no país, qual que é a marca dessa nossa estratificação social? É uma desigualdade e uma concentração de renda nas mãos de poucos, né? Então, poucos eles detêm estão lá na classe A, por exemplo, né? Que detém. A classe A e B, por exemplo, a gente tem 70, é isso mesmo, né? Não, desculpa, 20 milhões na classe A e B, nem eu tô conseguindo ver aqui, gente. 20 milhões na classe A e B, enquanto todos os outros, né, a maior parte da população, ela tá nesses setores C, D e E. Né? Então, na sociedade brasileira, há uma grande, né, marca, né, essa desigualdade na distribuição de renda. Isso reflete em vários índices internacionais, né? Como IDH e outros índices que vão mostrar essa desigualdade no país, que não está relacionada necessariamente à riqueza do país, tá, gente? Um país ele pode ser rico e mesmo assim ele ter uma formação desigual, o que está desigual em termos de renda, né? O que está ligado a toda uma estrutura social, né? Então, se a gente for pensar no Brasil, o que explica, né, essa nossa pirâmide social aí, né? Que a maior parte da população tem pouca renda, né? É um passado que está ligado ao trabalho escravo, é um passado ligado ao patrimonialismo, é um passado e presente ligado ao patriarcalismo, né? Que vão levar a essa constituição de uma sociedade desigual, mesmo que o país seja um país rico, né? E junto, mas não menos importante, quando a gente fala de desigualdades, a gente tem que pensar que essas desigualdades, elas não são só de cunho econômico, né? Então, como o Weber tem mostrado, né, ele traz pra gente que existem outros elementos que levam à desigualdade entre os grupos sociais ou dentro dos grupos e entre os grupos, né? E no Brasil, uma das grandes marcas é a desigualdade de gênero e a desigualdade de raça. Né? Eu trouxe duas manchetes aí atuais. A primeira delas, pandemia aumenta a desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro. E a segunda, que a recuperação do emprego tem beneficiado mais homens do que mulheres no Brasil. A gente tem passado um cenário pandêmico que tem acirrado as desigualdades, né, em termos econômicos, muitas pessoas desempregadas, e isso vem sido acompanhado por outros tipos de desigualdades, né, como a desigualdade racial e a desigualdade de gênero, que afetam diretamente a constituição e a organização da nossa sociedade, ligada aí mais uma vez a um passado escravagista e a um passado e presente, né, patriarcal, né, que vão influenciar e trazendo elementos que o Weber tinha mostrado, né, que quando a gente vai pensar em classe social, em estratificação e desigualdade, a gente precisa pensar em outros elementos que não só são apenas o econômico, né, e o interessante é pensar que essas desigualdades, elas se sobrepõem, né, o Rael trouxe algumas questões lá no começo na primeira música que eu apresentei, né, que vai trazer essa questão do homem negro pobre, né? Mas essas desigualdades, elas se sobrepõem e elas acabam gerando uma bola de neve, né? Em que o indivíduo que ele tem mais elementos, né?
acaba saindo, aí na corrida que o Rael mencionou, ele sai muito mais atrasado do que aquele que é, por exemplo, branco, rico, né? Não consegue competir em reais condições, né? Isso nos leva a pensar que no Brasil mantém-se uma igualdade jurídica, então estamos num sistema de classes em que temos uma igualdade jurídica garantida, mas não há uma igualdade de condições a ser ofertada para esses indivíduos, né? Então eles podem ter expectativas iguais, mas na hora que eles vão tentar conseguir essas expectativas, isso não se concretiza, marcando aí uma sociedade desigual, com fundo estrutural, né? Uma estrutura social que marca essas desigualdades e que mantém, né? Essa estrutura, né? Então, apesar da mobilidade existente numa sociedade de classes, que não é igual na sociedade de castas, né, expressões artísticas como a do Rael vem mostrar pra gente o quanto é difícil essa mobilidade acontecer, o quanto tem questões a serem refletidas por nós quando a gente trata, por exemplo, de meritocracia, de que, não, é tranquilo, basta a pessoa querer, basta a pessoa ter habilidades que ela consegue ascender socialmente, que ela consegue mudar de classe social, né? Essas questões elas precisam ser refletidas com bastante cautela, tá? Para encerrar a aula, eu vou deixar uma outra música com vocês. Para finalizar mesmo, não volto mais, vou deixar para vocês ouvirem, que é uma música bem bacana que traz elementos para a gente pensar um pouco sobre essa questão das desigualdades dentro de uma sociedade estratificada em termos de classe social, né? O que está em jogo aí, que elementos interferem dentro da vida desses sujeitos e desses grupos dentro de um sistema de classes, né? Então, vou deixar vocês aí com mais uma musiquinha. E até breve. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor.
e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, ei, rapara, dará, ei, rapara, adará, ti, 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 tá bom, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola.